A questão é que mesmo quando você chega num posto de gasolina que nem esse daqui da Copa Diesel aqui de Araguari, posto de gasolina que a gente conhece, a gente sabe a origem do combustível, a gente conhece o dono, conhece a gerência, a gente sabe que é uma empresa séria, a gente sabe que é uma empresa que não faz adulteração do combustível. Ainda assim, nos dias de hoje, é como se você chegasse num posto desse de índole que comercializa um combustível original, ainda assim é como se esse combustível fosse um combustível batizado. Isso porque, inicialmente, existe uma grande evolução da quantidade de etanol na gasolina aqui no Brasil e é algo que começou lá nos anos 30 e ele vem se perpetuando até hoje e cada vez mais vão colocando uma quantidade maior de etanol no combustível, na gasolina, e isso faz com que hoje, se a gente comparar com algum tempo atrás, quando nós tínhamos 24%, 27% de etanol na gasolina, nos dias de hoje é como se naquela época você estivesse comprando um combustível adulterado, um combustível que foi batizado, que muitas vezes os postos de gasolina faziam isso. Eles aumentavam a quantidade de etanol na gasolina para poder baratear o custo e com isso eles vendiam um produto mais barato por um preço um pouco mais elevado, ou até mesmo para poder baixar o preço e fazer uma promoção, chamar a atenção. Então era uma das formas que a gasolina era e é batizada até hoje. Então se a gente falar de uma gasolina original, hoje, a partir do dia 1º de agosto, nós estamos falando em 32% de etanol nessa gasolina. É claro que no decorrer do tempo, essa quantidade, essa porcentagem, ela vai variar, ela pode diminuir novamente, ela pode aumentar, mas estamos variando hoje entre 30% e 32% de etanol na gasolina e isso, como falei para vocês, é como se a gente estivesse comprando uma gasolina originalmente batizada. E aí fica a questão, até quando isso é bom, até quanto isso é ruim? Isso é bom para o motor do carro, isso é ruim para o motor do carro? E os carros mais antigos, carros mais modernos, qual que é a questão que isso vai alterar? Tem algum problema? Eu tenho um Fusquinha, eu tenho um Chevetinho, vou lá, coloco essa gasolina, tá tudo ok, sem problema nenhum. Eu tenho um carro moderno com injeção direta de gasolina, eu tenho um carro que não é flex, um carro 100% a gasolina. E aí, como que fica essa questão? E é justamente isso que nós vamos ver agora. Então vamos começar falando um pouquinho sobre por que nós utilizamos etanol na gasolina. O primeiro ponto que nós devemos levar em consideração é a questão econômica. Isso começou lá nos anos 30, quando a gasolina ainda era importada, o governo na época determinou em colocar 5% de etanol na gasolina por questões econômicas, ou seja, está colocando um produto nacional dentro de um produto importado, então melhorava a questão do imposto para o governo, barateava o produto e também tinha a questão que era bastante importante, que era você dar uma finalidade para um subproduto. Lembrando que na época o etanol não era tão usual, era usado apenas para questões domésticas, questões hospitalares, não era utilizado como combustível. Então, era um subproduto que nós tínhamos aí da cana-de-açúcar, então começamos a utilizar essa questão. Os anos 70, 80, nós decidimos também utilizar isso como um melhorante da gasolina. Sim, o etanol na gasolina é um melhorante. Para aumentar a octanagem da gasolina é adicionado o etanol. Nós podemos basicamente utilizar dois produtos, ou pelo menos os mais comuns para melhorar a octanagem da gasolina, é o etanol e o chumbo. O Brasil optou pela questão do etanol, uma vez que é muito mais comum, é muito mais barato, é um produto utilizado no Brasil, tem uma plantação muito grande de cana-de-açúcar, nós utilizamos muito cana-de-açúcar, então nós decidimos colocar o etanol como melhorante de gasolina. Também tem o carro a álcool no Brasil, então por essa questão optamos por isso e também por ser menos poluente. O chumbo ele é um subproduto que ele... Corrigindo. O chumbo ele é um produto que ele, sim, ele melhora a gasolina, mas melhora a octanagem da gasolina, mas sim é um produto extremamente prejudicial para o meio ambiente. Então você pega, por exemplo, no Brasil, é muito comum a gente ter plantações na margem da rodovia. Então você imagina a gente jogando, além do gás carbônico, monóxido de carbono, toda aquela poluição que a gente já conhece, nós jogamos também na atmosfera o chumbo. Então esse chumbo ele vai se acumular nas plantas na margem da rodovia, ele vai se acumular no solo e aí com o tempo a gente começa a consumir alimentos que têm um metal pesado na sua composição por questão de contaminação. Então por isso foi uma boa opção. Olha aí, né? A gente sempre acha que as opções do Brasil são as piores possíveis. Nesse ponto, ao menos, nós acertamos muito em escolher o etanol como um melhorante de gasolina. Então são duas questões. Questão econômica, obviamente, e também a questão
do melhorante de gasolina. Por isso que nós utilizamos o etanol na gasolina, são por esses motivos. Mas agora, com essa alteração, vai cada vez mais etanol na gasolina, nós passamos a ter alguns problemas, nós passamos a ter, no mínimo, algumas dúvidas, e é justamente o que nós vamos falar agora, então vem comigo. Mas qual que é o principal problema do etanol? O etanol, ele é normalmente corrosivo. Então, o primeiro ponto, ele é corrosivo principalmente para o cobre, para o alumínio e para o zamag. Ele é naturalmente corrosivo para essas peças, mas nós temos um outro problema, ele é higroscópico, ou seja, ele acumula a umidade do ar atmosférico, principalmente quando é armazenado de forma inadequada, e aí essa umidade do ar atmosférico é diluída nele, então essa água fica ali diluída e aí você passa a ter o problema. Além da corrosão que é causada naturalmente pelo etanol, nós passamos a ter a corrosão que é gerada pela água, e a água ela ataca muitos metais, principalmente os metais ferrosos. Então é justamente os problemas que nós temos nos veículos, é a questão da corrosão, produtos corrosivos que está no combustível, e a maioria das peças, você pega, por exemplo, um veículo mais antigo, ou um veículo que ele é moderno, mas ele foi fabricado para trabalhar única e exclusivamente com gasolina, esse carro ele tem problema porque as peças não foram fabricadas pensando nessa corrosão. E aí isso se agrava quando nós temos um veículo importado, porque um veículo importado ele foi fabricado com a gasolina padrão, que não é a nossa gasolina. E aí quando chega no Brasil, mesmo que a maior parte tem muitas peças de aço inoxidável, que não é atacado pelo etanol nem pela água, entre outros materiais ali também que são inertes a esse tipo de corrosão, mas eles têm pontos que são feitos de peças que elas recebem, elas são suscetíveis a esse tipo de corrosão, e aí nós temos a problemática. Outra questão que nós temos também, a gente tem que entender que o Brasil é um país grande, é um país respeitado, é um país considerado, né, no comércio exterior, mas nós temos, se a gente for pegar a quantidade de carro que é vendido no Brasil, ela é uma pequena porcentagem relacionada à quantidade de veículo fabricado no mundo. Então a gente tem que entender que nem sempre, ou quase nunca, o fabricante realmente vai produzir alguma coisa única e exclusivamente para o território brasileiro. Então dificilmente alguma fábrica lá no exterior vai parar e pensa assim, nossa, esse carro está indo para o Brasil, então vamos mudar algumas peças aqui, porque lá no Brasil eles utilizam uma gasolina que é misturada com etanol, e ela é mais corrosiva, então vamos ajudar aqui o pessoal, vamos trocar algumas peças. Raramente isso vai acontecer. Então, até mesmo em peças que elas são fabricadas aqui no Brasil, já teve um vídeo que eu falei sobre isso. Então nós pegamos, por exemplo, uma válvula injetor, o bico injetor, ele é fabricado para ser autolimpante, só que esses testes e essa produção é feita pensando num combustível padrão, que não é o nosso combustível. Mais uma vez, como lá nesse outro vídeo eu falei isso, vou repetir aqui. Se você entrar lá no site da Petrobras, não é o professor Moisés Dutra falando, não é professor da Aliança de Formação Profissional falando, está lá no site da Petrobras. Se você pesquisar qualidade da gasolina brasileira, a resposta vai estar mais ou menos o seguinte, que a nossa gasolina é diferente da gasolina do resto do mundo. Nossa gasolina é única e exclusiva, nenhum outro país tem uma gasolina igual a nossa. Mas que a Petrobras está trabalhando para igualar a qualidade, ou seja, de uma forma bonita eles falaram que nossa gasolina é ruim. E sim, se a gente entender o mínimo de química, o mínimo sobre o petróleo que é produzido aqui no Brasil, nós vamos entender que nossa gasolina é muito diferente. O petróleo produzido no Brasil é um petróleo pesado, ele tem uma cadeia carbônica muito extensa, tem muitos carbonos nessa cadeia e por isso ele é um petróleo mais pesado, é difícil refino. Para poder ser refinado e produzir uma gasolina é feito um blend, ou seja, é misturado um petróleo importado com o petróleo nacional para poder produzir uma gasolina mais ou menos, entenderam? Pegou um petróleo ruim com um petróleo bom, misturou os dois com a gasolina meio termo. E aí, para dar uma melhorada nessa gasolina, a gente taca etanol nela para ser um melhorante e também por questões econômicas. Então, nossa gasolina é diferente de todo o resto do mundo. Então, naturalmente, ela é ruim. Ponto. Ah, mas eu ouvi falar que a gasolina tal, ela tem a qualidade, blá, blá, blá. Em quê? A qualidade em que eles estão levando em consideração, se você for analisar, se você for ler as letrinhas pequenininhas, se você for fazer uma análise você mesmo, eu até, se você discordar de mim, até chamo você, eu convido você para poder fazer essa análise você mesmo, leia nas entrelinhas e entenda, nossa gasolina, as top,
elas têm uma qualidade comparável às gasolinas internacionais em termos de octanagem. O que é octanagem? Octanagem é a capacidade que um combustível tem de receber compressão e não entrar em combustão espontânea. Ou seja, lembra lá os 4 ciclos do motor? Puxa a misturar combustível, comprime a misturar combustível. Quando você comprime, que ela tá quase no ponto, o pistão está quase no ponto morto superior, o que é feito? Sai a faísca de combustão. Se a gasolina tiver baixa octanagem, antes de acontecer a faísca, esse combustível vai pegar fogo sozinho no momento errado, e aí você tem uma pré-ignição espontânea de combustível, o que é prejudicial para o motor. E aí então também está relacionado à taxa de compressão. Se você tem um combustível com menos octanagem, você tem que ter uma taxa de compressão do motor mais baixa. Se você tem um combustível de alta octanagem, você pode trabalhar com a taxa de compressão mais elevada. Então, nesse termo, porque a gente taca um monte de etanol na gasolina, então nossa gasolina tem uma boa octanagem. Sim, mesmo a gasolina convencional que você compra no posto de gasolina tem uma octanagem boa. Quando você fala na gasolina premium, aí fica melhor ainda. Realmente nossa octanagem é muito boa. Mas, ou em outros termos, ela é ruim. A gasolina é pesada, a gasolina feita de blend. Então tem vários fatores. Gera muito poluente, gera muito hidrocarboneto, tem uma queima diferente da gasolina padrão. Então por isso a gente acaba tendo um monte de problema no carro, que se nós estivéssemos na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, Inglaterra, nós não teríamos esse problema, porque a gasolina lá é muito melhor. E não é questão de, não é síndrome de cachorro vira-lata, que achar que as coisas de fora é melhor, não é isso. É a realidade que acontece no Brasil, então sim, nossa gasolina é ruim e por isso ataca as peças. E aí quem que sofre nessa questão toda aqui é o sistema de alimentação do veículo. Agora vamos lá. Agora vocês vão dar uma olhada aqui nos componentes. Aqui na oficina aqui da Aliança Auto Center, como vocês sabem, nós temos a Aliança Centro de Formação Profissional, que é uma empresa, e tem a Aliança Auto Center, que é outra empresa que pertence ao grupo. Então aqui eu vou mostrar as peças, as válvulas injetoras dos últimos dias que começaram a aparecer aqui mais. Sempre apareceu isso, é sempre comum a gente trocar válvula injetora, fazer limpeza de válvula injetora, ter problema com bomba de combustível, ter problema de bomba de combustível de baixa, de alta, enfim, e nesses componentes é natural que isso aconteça, sempre tivemos isso. Mas a quantidade aumentou muito depois que a gasolina passou a ter 30% de etanol em sua composição. Dá uma olhadinha aqui nas peças. Vem aqui comigo, vou te mostrar. Ó, isso aqui tem que trocar o conjunto todo. Esse aqui deu problema nas válvulas injetoras. Nós temos máquina de limpeza própria para válvulas injetoras de injeção direta de combustível, mas ela não deu conta, tivemos que trocar e só vende o conjunto inteiro, assim. Custa baratinho, né? Vocês imaginam. Só vende com tubo aqui, distribuidor, que a gente chama de flauta, os 3 bicos-injetores e aqui o sensor de pressão do sistema. Só vende assim, foi substituído esse que estava no carro, 40 mil quilômetros substituído. Válvulas injetoras de injeção direta, isso daqui, vocês veem que é tudo igualzinha, porque isso aqui é do sistema TSI da Volkswagen. Ah, então o sistema TSI não presta? Não estou falando isso. Tem muito, porque é um tipo de veículo que tem bastante no mercado. Então tem bastante aqui, tem dado bastante problema. Olha as válvulas. Então, a injeção direta, tem algumas de injeção direta também, como esses daqui, é o sistema de injeção convencional, que a gente chama de injeção indireta. Tem bastante também, dá uma olhada. Tudo isso daqui é o que tem acontecido aqui nos últimos dias em relação à troca de válvula. Tudo isso daqui tentamos salvar, foi para a máquina, tentamos dar um jeito, mas não resolveu, e aí por isso foi substituída. Fora as que fez feita a limpeza e resolveu o problema. Então o número seria muito maior se a gente só trocasse peça. Todos aqui houve uma tentativa de resolver o problema, mas para resolver teve que ser substituído. Bombas de combustível também, de baixa, com problema. Bomba de combustível de alta com problema. Sensor de oxigênio com problema. E esse coletor de admissão que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Esse daqui ele dá uma carbonização e muitas vezes você tem que substituir o componente. Ó. Ele está entupido de carbonização, é um veículo de injeção direta e teve que ser substituído. E eu vou falar um pouquinho também por que isso daqui acontece nesse vídeo, então vem comigo aqui. Então, para a gente entender qual que é a problemática aqui, vamos por partes. Esse aumento aí da quantidade de etanol na gasolina
30%, 32%, talvez aumente ainda mais, talvez diminua um pouco, mas essa variação, o que pode ocasionar? Então vamos por partes. Primeiramente, se você é o feliz proprietário de um carro antigo. Eu também tenho um carro antigo, gosto muito do carro. Qual é o problema que nós teremos com o nosso carro antigo? Estou falando com um carro carburado, um carro lá antes do sistema de injeção eletrônica, Fusquinha, Opala, Chevette, você tem um carro ali carburado. Qual que é a problemática que você vai ter? Você vai ter a questão da corrosão no carburador, que vai ser muito mais acentuada, porque o carburador, se teu carro é gasolina, ele não tem um carburador preparado para receber tanto etanol, e aí por isso você vai ter problema de corrosão no carburador, principalmente se você utiliza pouco. Então aquele combustível que fica parado ali na cuba do carburador, você vai ter problema de corrosão. Também você vai ter problema com o desempenho do veículo, ele não tem uma taxa de compressão tão elevada, ele não está tão adequado para esse combustível, então sim, você vai ter problema de desempenho, ele vai andar um pouco menos, ele, dependendo do modelo de carro, ele pode falhar um pouco, então você vai ter uma certa dor de cabeça em relação Então você vai ter uma certa dor de cabeça também nos dias mais frios para ele entrar em funcionamento. Mesmo sendo a gasolina, ele pode demorar um pouquinho mais. Então sim, você vai ter problema com o teu carro antigo por causa da quantidade muito elevada de etanol. Talvez você não perceba a curto prazo, mas a longo prazo você vai ter no mínimo problema no teu carburador, corrosão no carburador, e também você vai ter a questão de menor desempenho, no mínimo menor desempenho. O que algumas pessoas estão fazendo para poder resolver esse problema? Numa forma mais simples, ali só para resolver o problema de desempenho e também a questão do poder falhar um pouquinho. Então, o que tem algumas pessoas fazendo? Estão mudando a giglagem do carburador. Ou seja, estão colocando giglê no carburador um pouquinho maior para poder compensar isso. O carro fica um pouquinho mais beberrão, mas para quem tem carro de coleção não tem muito problema com isso. Então, uma das formas de resolver esse problema, a mais simples possível, é essa daí, mas ainda fica o problema da corrosão. Algumas outras pessoas estão fazendo o quê? Colocando o carburador do carro a álcool modificado na gasolina. Ou seja, como a giglagem não bate, então coloca-se um carburador de carro a álcool, que ele já tem uma proteção para o álcool, então ele tem uma proteção diferente, até o aspecto dele é diferente, para quem já viu sabe disso, porque ele tem uma cromação ali, ele tem um cromo para proteger os amagos do carburador. Então ele coloca, mas a giglagem não dá certo, e aí ele modifica a giglagem para poder fazer um mix ali para poder acertar. Então tem bastante pessoa fazendo isso, tá muito certo. Tem pessoa que simplesmente está rodando aí, tá tudo bem, tá indo, o carro, dependendo do modelo, falha um pouco, principalmente Chevette, eu tenho ouvido falar bastante que ele não aceita muito bem, mas ele vai embora. Ele fica um pouquinho mais fraco, né, perde um pouquinho de força, mas dá para ir embora, por enquanto. Vamos ver até quando isso vai poder acontecer. Então, vai afetar. Se você tem um carro com injeção indireta de combustível, ou um carro gasolina com sistema de injeção indireta de combustível, você vai ter problema sim. Bomba de combustível, válvula injetora, você vai ter problema. Fato, você vai ter algum problema. Esse carro com injeção eletrônica feito para gasolina, você vai ter sim algum problema, mesmo sendo injeção indireta. Também você pode ter problema no catalisador, você pode ter problema também no sensor de oxigênio, porque você vai ter envenenamento. Essas peças não foram fabricadas, desenvolvidas para trabalhar com tanto etanol dessa forma. Então sim, ele pode ter problema de reconhecimento, você vai ter algum problema. Em curto ou longo prazo, mas principalmente em longo prazo, você vai ter problema. Se você tem um veículo com injeção eletrônica indireta, flex, você é o cara que menos vai sofrer. Sinta-se feliz por ter um carro desse tipo, porque você vai ser o cara que menos vai sofrer, menos vai ter dor de cabeça. Porque o teu carro ele já está preparado para trabalhar com etanol e já está preparado para trabalhar com gasolina. Então você não tem tanto problema assim, né? O carro está feito para se adaptar ali, tá ok, não tem muito problema, você é o cara mais feliz da história. Sempre a gente vai ter alguma coisinha, claro, né? Por ser uma mistura meio a meio, o carro fica um pouquinho mais gastão, vai acontecer. A bomba de combustível talvez não ature tanto, ela não vai se corroer tão rápido quanto uma pessoa que só trabalha com etanol, mas não vai aturar tanto quanto, por exemplo, uma pessoa que só utiliza gasolina no seu carro. Vai ficar no meio a meio ali, mas dos males o menor, você de todas as situações possíveis, você é a pessoa mais feliz de todas, então parabéns
por ter um carro com sistema de injeção flex indireto. Você é o cara mais feliz da história. Sistema de injeção direta. Se você tem um carro a gasolina, 100% gasolina, com sistema de injeção direta, você é o cara que vai mais sofrer na história. Sinto muito por te dar essa notícia, mas você é o cara que vai mais sofrer na história, porque o teu carro ele foi feito para trabalhar com gasolina. Provavelmente é um carro importado, que ele foi feito para trabalhar com gasolina padrão exterior, não é nossa gasolina. Então, por si só, se tivéssemos com 24% de etanol na gasolina, teu carro já ia sofrer com 30%, 32%. Então, coitado, vai ter muito, mas muito problema. Você vai ter problema na bomba de baixa, que ela não foi fabricada para esse tipo de combustível. Bomba de alta, que ela não foi fabricada para esse tipo de combustível. Você vai ter problema nas válvulas digetoras, porque ela não foi fabricada para esse tipo de combustível. Você vai ter problema no teu catalisador do teu carro e vai ter problema no sensor de oxigênio do teu carro, porque nenhum desses componentes foram feitos para trabalhar com etanol, com esse tipo de gasolina. Pessoal, mas e antes? Antes você também teria problema, você também tinha problema. Todo mundo que tem carro com injeção direta no Brasil, 100% gasolina, inclusive eu tenho um carro desse tipo, que tem injeção direta, e é um carro 100% gasolina, e é um carro importado. Tá tudo bem lá no carro, mas eu sei que a vida útil desses componentes é menor do que o dos demais carros. Talvez não tenha problema agora, talvez você assista esse vídeo e daqui a um ano você fala assim, eu assisti um vídeo lá de um doido falando que ia ter problema, mas eu não tive problema nenhum. Ok, você não teve, mas existe maior possibilidade de você ter problema. A gente tem que entender o seguinte, que a vida útil diminui. Não significa que eu vou colocar etanol e pronto, explodiu o meu carro, pode jogar fora, não presta mais para nada. Não é isso. Não é um problema agora. É um problema a longo prazo. É um problema quem usa muito carro vai sentir mais rápido, quem usa menos vai demorar um pouquinho mais, mas ele vai acontecer prematuramente. Ou seja, se eu pegar o mesmo carro teu, rodando lá nos Estados Unidos, Alemanha, França, lá na Inglaterra, ele vai ter menos problema do que o teu. Comparando os dois, então o dono do carro que está lá nesses países vai ter muito menos problema, muito menos dor de cabeça do que você que está aqui no Brasil, entendeu? Só para a gente poder afinar aqui a história. Não é agora, não é hoje, é a longo prazo, tá bom? Talvez você até tenha um problema a curto prazo, mas talvez você já tinha um problema que vinha ali e essa questão acabou agravando mais rapidamente. Então você é a pessoa que mais vai sofrer com o carro. Quem tem veículos com injeção eletrônica de sistema de injeção direta, porém o veículo flex, então você também vai ter dor de cabeça. Porque quem tem esse tipo de veículo e utiliza álcool já sabe que tem que dar problema. Já é comum. Já você vai ter 1.500.000 vídeos por aí falando isso. Quem não está falando isso, desconfie, porque está fugindo um pouco da realidade. Eu sei que tem pessoas, mas eu estou rodando a 120 mil quilômetros, só uso etanol, mas nunca tive problema. A gente tem que entender a questão do viés analítico. A minha vizinha, que fumava 3 maços de cigarro por dia, falava assim, não, cigarro não causa câncer não, porque eu conheci uma pessoa que fumou até os 98 anos e morreu de infarto ou morreu de câncer. E eu tenho uma amiga que nunca fumou na vida e morreu com 45 anos de idade de câncer. Entendeu? É os extremos. Então, sempre que a gente faz uma análise, se a gente olhar para o extremo, nós não estamos sendo muito inteligentes. Se eu estou olhando para a exceção, eu não estou fazendo uma análise muito inteligente da coisa, porque eu tenho que olhar o número maior, eu tenho que olhar o que mais acontece com frequência. Tanto é que existem análises que nós fazemos na matemática, algumas análises de dados que nós fazemos, que nós descartamos os extremos. Lembrou da aulinha? Matemática? Lembrou? Então, quem fez faculdade, dependendo da área, sabe muito bem disso. Tem muitas análises que nós fazemos, nós temos que descartar os extremos. Nós pegamos aquilo que está muito fora da curva para um lado, aquilo que está muito fora da curva para o outro e descartamos. Se na matemática é assim, então nós temos que pensar da mesma forma. Tem pessoa que vai rodar muito tempo com o veículo e não vai ter problema nenhum. Esse a gente descarta. O que está acontecendo com a maioria? Eles estão tendo problema. A maioria de pessoas que tem veículo com injeção direta de combustível, que utiliza etanol com frequência ou só utiliza etanol, está tendo dor de cabeça, está tendo muito problema relacionado a isso, salvo algumas poucas e pequenas exceções, ok? Agora, com o aumento da quantidade de etanol na gasolina, mesmo quem está usando gasolina vai ter problema, ponto. Esse veículo não foi, por mais que falem, não foi tão bem adaptado, não é uma injeção tão
feita dessa forma, tão flex como a gente imagina, e sim a gente acaba tendo problema em relação a isso daí. E aí, se a gente partir para os veículos premium, a dor de cabeça é muito maior. Ser feliz proprietário de um Porsche, de um Ferrari, Lamborghini, Maserati, aqueles carros do sonho, você vai ter problema também com esse carro, menos ainda, ele foi menos adaptado ainda para o combustível brasileiro, então você vai ter problema, é um problema muito caro. É claro que é um problema bom, eu também gostaria de estar, ai meu Deus do céu, estragou os bicos injetor do meu Porsche, agora eu vou ter que gastar 100 mil reais de bico injetor. Eu gostaria de ter esse problema também, com certeza, né? Eu gostaria de pagar IPVA desse carro, mas brincadeiras à parte, sim, vai dar muito problema, da dor de cabeça, porque é um veículo menos adaptado ainda. Ou seja, no fringir dos ovos está todo mundo perdido. Todo mundo que tem carro, que depende de carro, está todo mundo perdido. Em alguma forma a gente paga essa conta, de alguma forma isso daí vai doer no nosso bolso. Então, estamos economizando um pouco na gasolina, pagando um pouco mais barato na gasolina, mas nós teremos uma outra conta para pagar, que é na manutenção do carro. Entenda uma coisa aqui, pessoal. Antes de você... Se você não está... mas o professor Moisés está falando isso com viés político, ideológico, não tem nada a ver com isso. Estou fazendo aqui uma análise relacionada a combustível, a veículo, a manutenção de veículo, a dor de cabeça que você vai ter com o veículo. Não tem nada a ver com política, até porque quem me conhece, quem conhece a Aliança, sabe que nós temos nossa visão, mas aqui, em termos de trabalho, principalmente trabalho de divulgação científica na internet, de mecânica, disso daqui que a gente fala no dia a dia, que a gente vive aqui na graxa na veia, gasolina na veia, nós não temos nenhum viés ideológico ou político. É simplesmente uma análise, é uma conta que está acontecendo lá. Estão colocando mais etanol para baixar o preço da gasolina para não ficar tão alto, mas de qualquer forma você vai pagar essa conta. Se não é na gasolina mais caro, você vai pagar essa conta na manutenção do teu carro, que você vai fazer com a frequência muito menor do que aconteceria. E agora, como um bônus, não saia daqui, é um bônus para você, tá? Ok? Fica aqui. No que nós temos observado muito, mas muito mesmo nos últimos tempos. É uma questão muito complicada isso. Motores atuais de alto desempenho, e eu não estou falando de Porsche, de Ferrari, estou falando de alto desempenho de veículos, motores que são pequenos, compactos, mas eles produzem muita energia, eles fazem uma transformação de energia muito boa. Os motores mais atuais. Vamos pegar, por exemplo, o Firefly, né, do grupo Stellantis. Motor fantástico, motor muito bacana, econômico, baixo índice de poluente, alta tecnologia, mas esse, como todos os outros motores mais atuais, eles não suportam problema na injeção de combustível, ok? Porque eles têm a taxa de compressão muito elevada, eles trabalham no limite em tudo. Tudo que está naquele motor está no limite, é como se fosse um motor preparado de fábrica. Foi tirado muita potência do motor, com o mínimo de capacidade volumétrica possível, queimando o combustível da melhor forma possível dentro da tecnologia que nós temos atualmente. Então, qualquer probleminha no sistema de alimentação desse motor, a conta fica muito grande. Então, vamos pegar dois exemplos aqui, ok? Vou até pegar aqui um bico injetor para vocês, só para ilustrar. Então, vamos pegar aqui, ó, bico injetor em mãos, peguei o mais bonitinho aqui, eu acho tão bonito isso aqui, mas vamos lá, ó. Quais são as possibilidades que eu tenho de problema em válvula injetora? Vamos pegar o primeiro problema, ele começar a diminuir a eficiência, ou seja, começar a mandar menos combustível do que deveria. Você vai ter um problema grave, porque ele começa a mandar menos combustível, você começa a ter uma temperatura de queima dentro da câmara de combustão mais elevada. Você começa a aumentar a temperatura da câmara de combustão. Só para ilustrar rapidamente, só para você entender, é mais ou menos quando a gente vai fazer um churrasco lá no braseiro. Quando eu quero que a temperatura do carvão da brasa aumente, eu assopro lá, eu abano, eu jogo mais oxigênio faz a temperatura elevar. Nesse caso aqui, eu não estou colocando mais oxigênio, mas eu estou diminuindo a quantidade de combustível. Então, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a temperatura da câmara. E quando eu aumento a temperatura na câmara de combustão, eu vou ter problema com, por exemplo, das válvulas, tanto de admissão quanto de escapamento, mas principalmente de escapamento, ela começa a queimar, ela começa a estragar o assentamento dela.
eu tenho um problema da cabeça do pistão que pode sofrer um superaquecimento a ponto de furar, e eu tenho um principal problema, e é o mais comum que aconteça, começa a queimar a camada de proteção de óleo na camisa. Lembra lá, nós temos o brunimento no cilindro do motor, que é para poder segurar uma quantidade de óleo, o pistão poder trabalhar lubrificado. Quando eu aumento muito a temperatura de queima, começa a queimar esse óleo que estaria impregnado lá, de uma forma bem simples, tá? Então, quem é mais científico, me perdoe aqui por usar uma explicação tão simples, é um pouco mais avançado isso, mas para entender. Então, aumento muito a temperatura na câmara de combustão, começa a queimar a película de óleo que está no cilindro, o anel ele começa a trabalhar no cilindro seco e o pistão, aquele cilindro vai travar. Ou seja, o pistão, os anéis vão travar no cilindro, vai danificar o motor do carro. Então, se eu tenho um bico ejetor que está injetando menos combustível do que deveria, vai acontecer isso. E eu tenho o contrário, que é ele começar a injetar mais combustível do que deveria. Aí eu vou ter, no início, um problema que eu posso ter quando é só um pouco a mais, não é tanto a mais, eu também começo a lavar a câmara de combustão. Essa quantidade a mais de combustível, ela não queima, ela começa a carbonizar a cabeça do pistão, começa a lavar também ali a proteção do cilindro, então eu posso ter um cilindro também fundido por essa questão também, além de eu ter pré-ignição, por causa do carbono, entre outros fatores. E num caso extremo, eu posso ter calço hidráulico. Acontece, já chegou alguns aqui na oficina com calço hidráulico, ou seja, sabe igual acontece na chuva, o motor puxa água e trava lá e tá todo aquele problema? Pois bem, aqui pode acontecer a mesma coisa, ele mandar uma quantidade muito grande de combustível, como a câmara de combustão é muito pequena, ele pode sim dar um calço hidráulico. Só para vocês terem ideia, eu vou pegar um motor que não é nem tão moderno, um motor já antigo, por exemplo, se a gente pegar um motor EA111, o motor EA111, com o motor que começou no começo dos anos 2000 aqui no Brasil, motor antigo, não é nem para injeção direta, nada, motor antigo. 50 mililitros de líquido dentro do cilindro é o suficiente para dar um calço hidráulico. 50 mililitros é um copinho de café daquele pequenininho, é quase nada. Num motor bem atual, em torno de 25, 30 mililitros, ou seja, meio copinho de café é o suficiente para você travar o motor por calço hidráulico, você danificar o motor por calço hidráulico. Então, sim, essa válvula injetora, se ela travar aberta, ela esguichar combustível aqui, ela pode dar um calço hidráulico no motor. Então, esses motores, eles são muito mais sensíveis a problemas da injeção de combustível do que um motor mais antigo, ok? Quanto mais moderno o motor, mais sensível ele vai ser a problemas do sistema de injeção de combustível. E nós estamos caminhando, colocando combustível que causa justamente problema no sistema de alimentação. Entenderam como o problema é muito mais grave? Porque agora eu tenho todos os problemas relacionados a bico injetor defeituoso, bomba, todos esses problemas, mas ainda eu tenho um agravante pior, que é esse cara apresentar problema e causar problema, causar fazer o motor fundir, fazer o motor travar de alguma forma, dar um calço hidráulico. Entenderam? Então o problema é muito maior do que a gente pode imaginar ou que talvez você imaginasse. Então é justamente isso, pessoal. Esse combustível atual vai dar muito problema. Isso daqui, como eu falei no começo do vídeo, foi trocado com 40 mil quilômetros. Isso aqui era para aturar, pelo menos, o ideal é que ele aturasse a vida útil do motor. Então, o motor atura 300 mil, esse cara tinha que aturar 300 mil. Mas aqui no Brasil isso não acontece. 40 mil é um carro, para mim é zero. Eu sou pobre, para mim um carro 40 mil quilômetros é um carro zero. Apresentou esse problema aqui. Então, você imagina, tem carro às vezes com 20 mil que chega aqui apresentando o mesmo problema. Então, é algo grave que está acontecendo e você tem que tomar muito cuidado mesmo relacionado a isso. Bom, professor Moisés, o senhor falou todos os problemas, agora o senhor me convenceu que isso daqui vai dar dor de cabeça, que meu carro está correndo risco, que eu posso ter problema no sistema de alimentação de combustível do meu carro, que eu posso ter problema de travar o motor do meu carro, eu posso perder o motor do meu carro. Ok, o senhor me convenceu, tá tudo bem, mas o que eu posso fazer para evitar essa dor de cabeça, ou pelo menos para minimizar essas possibilidades? Bom, pessoal, vamos lá. Algumas pessoas falam em aditivo. Aditivo, eu não posso recomendar um aditivo, porque dentro da forma que nós, da Aliança de Formação Profissional, trabalhamos, principalmente nas redes sociais,
eu só vou indicar alguma coisa que eu tive um teste, eu tenho um conhecimento do que aquilo realmente faz, para poder dizer para vocês, usem que é bom. Como eu não, de tudo que eu analisei, eu não encontrei nenhum aditivo no mercado que realmente fizesse diferença, então não vou indicar aqui. O pessoal entenda que tudo que eu fiz, não testei todos os produtos do mercado, que é impossível, mas dentro daquilo que a gente tem no dia a dia, a gente analisa, lê o rótulo, quimicamente de ler o rótulo ali, eu tenho um pouquinho de conhecimento de química, só de ler o rótulo ali eu sei que, não, isso aqui é só para ganhar dinheiro do cliente, não vai resolver nada, deixa para lá. Então, pela composição, a gente sabe que não vai funcionar. Então, não tenho nada que eu possa dizer em relação ao aditivo. Também eu falo até para você tomar cuidado com as promessas milaborantes, promessas muito, porque eu já vi muito disso daí, já participei de palestras aqui na escola e outras escolas que eu tive à frente. Eu já fui coordenador técnico de uma escola, já fui diretor de outra escola, hoje sou diretor aqui da Aliança. Então, vira e mexe, aparece alguém, vamos dar uma palestra lá para os teus alunos, vai ser legal. Que produto que é? Aditivo para gasolina. Aí o pessoal vem com umas histórias, que o aditivo ele vai criar uma cápsula em cima da gota de água, que vai encapsular, enfim, não vamos nem entrar em detalhe. Ou seja, tudo mentira, tudo coisa que você vai pôr no tanque do teu carro, você só está dando dinheiro para alguém, não vai mudar nada. Em alguns casos, pode ser até prejudicial para o motor do teu carro, então, por enquanto, não vão falar. Se você tem aditivo de confiança que você gosta de utilizar, continue utilizando, ok, tudo bem. Se você gosta de utilizar aditivo, continue utilizando, mas eu não posso recomendar nenhum aqui. Agora, o que eu posso recomendar para você? Um ponto muito importante: tire a média constante do teu carro. Eu já falei nos 50 vídeos aqui, né, na Aliança, no canal da Aliança, mas eu vou repetir mais uma vez. Tire a média do teu carro em todo abastecimento. Mais uma vez, para você não esquecer, tire a média de consumo do teu carro em todo abastecimento. Ou seja, toda vez que você for abastecer teu carro, enche o tanque até o automático, anota a quilometragem, vai abastecer de novo, tira a média. Porque a média do teu veículo, ela é sempre muito parecida. E quando você perceber uma alteração, você já sabe que tem um problema no teu carro. Você percebeu o carro começou a gastar demais, você tem um problema no teu carro, você tem um problema no sistema de alimentação do teu carro. O primeiro sintoma que vai acontecer no teu carro, antes de acontecer, de quebrar, de falhar, antes de acontecer qualquer coisa, primeira coisa que vai acontecer, vai acontecer uma alteração no consumo de combustível. Por que que vai acontecer isso? Vamos lá, as possibilidades. Se a válvula injetora estiver jogando mais combustível do que deveria, isso daí nítido, você já entendeu que está indo mais combustível, o carro vai ficar mais gastão. Se a válvula injetora estiver injetando menos do que deveria, também vai ficar mais gastão. Mas peraí, professor, mas não devia ser o contrário? Porque o carro vai ficar mais fraco, você vai ter que acelerar mais. Outra questão, o sistema de injeção eletrônica vai tentar compensar isso, aumentando o tempo de injeção, e por isso você vai ter uma injeção menos eficiente, muda o leque também, muda a forma com que o combustível ele se mistura com ar dentro do cilindro, ou no coletor de emissão, se for um carro de injeção indireta, e aí por isso você tem um maior consumo. Então, ponto crucial, você tire a média lá do teu veículo, e aí sempre você pegou uma alteração, você falou assim, peraí, esse carro faz 13 km por litro sempre, fez 12, já corre com o mecânico, já vai ver a válvula injetora como que tá. Mas e se não for nada? Pelo menos você não correu risco. Então, verifique isso, é muito importante você tirar a média. Outra questão muito importante, manutenção preventiva e periódica. Isso é muito, mas muito importante. Limpeza de válvula injetora, de bico injetor. Os casos que tem aqui não funcionou, mas porque eles já estavam apresentando defeito, eles já estavam falhando, mas normalmente quando ele não está falhando ainda, quando não está com defeito grave, dá para corrigir numa limpeza. Na maioria dos casos, não todos, mas na maioria dá para corrigir numa limpeza. Então uma limpeza ajuda bastante. Professor Moisés, mas não é autolimpante o bico injetor? Para que eu vou limpar o bico injetor se é autolimpante? Tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso, mas eu vou repetir. Ele é autolimpante para o combustível padrão do país que ele foi desenvolvido. Então você tem, por exemplo, um bico injetor Bosch, ele foi desenvolvido na Alemanha, com gasolina padrão alemã, e por isso, quando a gente coloca nessa mistureba que nós temos no Brasil, ele não consegue fazer o processo de autolimpeza, e aí você vai ter dor de cabeça. Também
Se a gente pega um que foi feito na Inglaterra, que foi feito em outro país, você vai ter essa mesma dinâmica de situação. Então, ele no Brasil ele não consegue ser autolimpante. E também, mesmo que ele foi tentado ali, mas nós temos a questão da variação de combustível, que nós estamos até agora falando de um combustível igual lá da Coop Diesel, combustível que a gente sabe que está dentro do padrão brasileiro, que já é ruim. Agora você imagina quando é batizado o combustível. Então a situação é bastante pior. Então sim, a manutenção preventiva é muito importante. Verificação pelas velas. Se o mecânico ele for bom de tirar a vela, ele vai conseguir já ter uma ideia, pois esse carro está carbonizando, não está, a mistura está pobre, a mistura está rica. Pela coloração da vela. Tira um bico ejetor, põe na máquina, dá para ter uma ideia ali, muitas vezes mesmo está falhando, ou mesmo que não der para recuperar, mas pelo menos você conseguiu corrigir o defeito antes dele danificar o teu carro. Tempo de injeção, também com o scanner dá para verificar o tempo de injeção das válvulas injetoras e através do tempo de injeção das válvulas injetoras é possível sim a gente verificar se está dentro do padrão. Muitas vezes o mecânico nem desmonta. Se ele consegue entender o que é o tempo de injeção, ele vai olhar para o tempo de injeção, está muito curto, está muito longo, tem problema no sistema de alimentação de combustível. Então, a manutenção preventiva ainda continua sendo a maior arma que nós temos em relação a tudo isso. Mas ainda assim não garante, porque a gente pode ter um pico, né? Um problema que foi um pico. O bico injetor aparentemente está bom, o mecânico foi lá, fez verificação, ou via scanner, tempo de injeção, colocou na máquina, tá bonitinho, o leque, está estancando bonitinho, mas ele pode morrer da noite para o dia. Então, não neutraliza a possibilidade de você ter um problema, mas diminui muito. Então, sim, é muito importante que a gente faça a manutenção preventiva em dia e faça a manutenção da forma correta. E também que vocês, de vez em quando, procura lá o mecânico, pede para ele dar uma verificada no sistema, seja tempo de injeção via scanner, seja tirando a válvula injetor e verificando a máquina, tem um custo, a gente vai pagar por isso, o mecânico não vai fazer isso de graça, não pode fazer de graça, mas é necessário que você faça isso, vai ser muito importante. Pessoal, o vídeo ficou muito longo mesmo, muito mesmo. Quero que vocês comentem se tem alguma coisa aqui que ficou uma dúvida, alguma coisa, coloca aqui no comentário que eu sempre, mas eu sempre faço questão de responder. Se eu não sei a resposta, porque a gente não sabe tudo, eu vou procurar, eu vou estudar, mas sem resposta eu não vou te deixar, tá bom? Então, se ficou faltando alguma coisa aqui, faça seu comentário, faça sua pergunta. Se você gostou do vídeo, comenta. Se você não gostou também pode comentar, não tem problema nenhum. Nós não somos donos da verdade. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo. Ative aquele sininho de notificações. Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.